E para fazer a explanação do Evangelho, nós convidamos nosso irmão Nélio. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que o nosso Mestre possa estar conosco não só agora, mas em todos os momentos de nossas vidas. Nesse momento em que a gente temos marcado num dia tão especial para toda a humanidade e principalmente para nós que estamos reconhecendo no dia de finados, a necessidade de a gente pensar na nossa existência. Quando nós pensamos em morte, e nós reconhecemos a palavra desencarne como sendo melhor para a gente entender esse momento, porque a morte, de fato, a gente sabe que não existe, é muito relevante para nós espíritas pensarmos um pouco a respeito dessa marca. O nosso corpo, um dia termina a sua missão, ligado a este corpo a nós, enquanto espíritos imortais. E quando a gente para nesse dia e relembra daquelas pessoas que amamos, que porventura tenham ido antes de nós, aqueles outros familiares que reconhecemos como estando preparando a nossa família para a gente chegar hoje e ocupar o lugar que estamos ocupando, nós reconhecemos então uma necessidade comum para todos nós, que é repensar a nossa própria postura frente à vida, a nossa própria postura frente a nós mesmos. O Espiritismo vem esclarecer a nós muito daquilo que ainda necessitamos para que a nossa existência atual, quando chegar ao fim material deste corpo, nós possamos olhar para trás e reconhecer quantas coisas aprendemos, quantas coisas mudamos em nós mesmos, quanto bem plantamos no mundo onde estamos hoje vivendo. Quando a gente olha para esse mundo que a gente já viveu, às vezes a nossa memória nos dá conta somente desta existência, mas nós sabemos que não foi só esta a nossa existência. Quando nós ampliamos o nosso olhar espiritual e começamos a perceber que há uma história longa na nossa vida, que há uma história que nos ofereceu tantas estadas nesse planeta quanto são necessárias para nós. E a gente vislumbra que nessa marca do fim de uma existência material, ainda há tantas para que a gente possa viver. Há muita coisa, há muitas coisas para que nós possamos chegar àquilo que reconhecemos como sendo o reino dos céus, como felicidade, como evolução. As palavras são muitas para descrever um estado que ainda está distante de nós, mas que sabemos ser o objetivo da nossa existência. Quando fomos criados, Deus já colocou um caminho e um lugar para chegarmos. Nós vamos chegar à perfeição. Estamos neste caminhar. E é pensando neste caminhar tão necessário para nós, que a gente olha para o Evangelho segundo o Espiritismo e pega aquelas mensagens que às vezes nos falam muito forte, porque acalenta as nossas dores, porque nos faz pensar que podemos fazer mais do que a gente está fazendo hoje. E é com esse pensamento que nós vamos ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, com essa mensagem chamada Nova Era. Se a gente pegar os textos que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que tendem a nos consolar, a nos esclarecer, a nos oferecer todo aquele conhecimento que o Espiritismo nos dá, focando principalmente nos ensinos do Cristo, e a gente pega um título como esse, A Nova Era, a gente imagina no princípio que é uma nova era para a humanidade. Mas se a gente ler com cuidado esta passagem, assim como tantas outras, nós vamos perceber que essa nova era é para nós. A nova era é... Essa máscara não deixa de incomodar um pouquinho, né? A nova era é, na verdade, um convite para nós, para que a gente possa olhar para a nossa vida hoje e vislumbrar aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso melhorar. E é nesse olhar que nós buscamos a figura do nosso Criador, de Deus, para que a gente possa nos inspirar a princípio e reconhecer que todas as transformações naturais da vida partem dele. E que, portanto, se nós estamos neste momento transformando a nós mesmos, promovendo mudanças na nossa vida, precisamos lembrar de Deus. Nós não podemos nos afastar dele. Frente aos desencarnes naturais da existência,
frente às distâncias que nós enfrentamos com aquelas pessoas que amamos ou que necessitamos reconciliar-nos, por exemplo, frente a tantas dores, frente a tantas dificuldades. O nosso Pai é aquele que nos ofereceu essas experiências, que está lá olhando por nós, nos enviando tudo aquilo que for necessário para o nosso crescimento espiritual. Por isso nós reconhecemos nele essa unidade. Deus é único. O nosso Pai, é Criador, e utilizamos essa compreensão para lembrar, muitas vezes na nossa vida, que nós vamos recorrer a Ele. Nos momentos de dificuldade, é em Deus que vamos pensar. E não podemos ter a vergonha de reconhecer que é nessa figura desse Pai maior que vamos colocar todos os nossos desejos, todos os nossos pedidos. E o Espiritismo esclarece isso para nós de diversas formas. Escolhemos aqui uma passagem lá do Livro dos Espíritos, quando se define, ou se dá os atributos de Deus, que é Deus, uma das perguntas que lá está. E nós encontramos lá como descrição dos seus atributos, que Deus é eterno, é infinito, é imutável, é imaterial, portanto único, onipotente, soberanamente justo e bom. Meus irmãos, pensando em Deus, essa última fala, as outras não são menos importantes, mas esta última fala a gente não pode esquecer. Deus é soberanamente justo e bom. O que está acontecendo conosco é justiça divina. Não que seja uma justiça punitiva, mas é uma justiça que nos leva a traçar caminhos necessários para nós. Nós não podemos esquecer disso. Deus, nosso Pai, nos coloca num caminho com situações e momentos que são necessários para que a gente passe por essas justiças, para que a gente reconheça os nossos erros e para que a gente possa mudar as nossas atitudes. E mesmo nesse momento de justiça, nós não podemos esquecer dessa característica dele. Deus é bom. Deus é tão bom que nos permite Ele nos deixa cair nos momentos que nós desejamos cair ou abandonar aquele caminho da retidão e da verdade, pelo tempo que a gente quer, na certeza que Ele tem, de que nós entraremos de novo no caminho do bem. Deus é bom, nos dá todas as chances necessárias. Hoje nós podemos escolher caminhos que vão nos possibilitar chegar mais próximos de Deus o quanto antes. Esse é o caminho que a religião nos oferece. Esse é o caminho que o Espiritismo nos oferece. O nosso papel é de primeiro reconhecer, não estamos sós. O nosso Pai está olhando por nós. E nesse olhar por nós, o nosso Pai nos ofereceu Jesus. Como esse irmão que já alcançou um estado de pureza tal que hoje governa o nosso planeta. Que hoje olha por nós, nos encaminha, gerenciando todo esse planeta, todos os seres ligados a Ele, e Ele nos encaminha tudo que necessitamos. Por isso que Joana de Anjos descreve Jesus, ou fala dele como Jesus, o homem luz, fez da sua vida dedicada à gratidão, pelo amor com que enriqueceu a terra desde então, vivendo exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão. Meus irmãos, a figura do Cristo é uma figura que nós precisamos ter sempre em nossas mentes. Se a compreensão de Deus talvez para nós seja ainda insípida, talvez a gente não consiga compreender tudo, mas em Jesus nós reconhecemos mais do que simplesmente um líder espiritual, mais do que um governador, como falamos do planeta, mas Jesus é aquele que esteve encarnado entre nós, que trilhou por dores e dificuldades, com o único objetivo de mostrar para nós que é possível sim vencer, para nos deixar as lições necessárias para a nossa existência. Então, se essa nova era, esse novo momento na nossa existência, precisa ser primeiro reconhecido por nós. A figura, então, do Cristo, ela é essencial. Por isso que o próprio Espiritismo veio nos mostrar e esclarecer todas aquelas lições que, porventura, um dia a gente não compreendeu, porque possivelmente estávamos reencarnando por lá, de uma forma ou de outra. Jesus deu o seu testemunho naquele momento por bondade para que nós possamos, ao longo de todas as nossas existências,
a partir dali, buscar a compreensão. Estamos há 2000 anos, desde o momento em que Jesus viveu encarnado aqui no planeta. E ainda, carecemos reconhecer nele toda essa forma de viver ligada ao amor, ao perdão, à misericórdia, à compaixão. Esses são exemplos do Cristo. E que para nós não podemos nos esquecer de que tudo isso que ele mostrou como exemplo, todas as lições, tinham um objetivo. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, o que chamamos de moral evangélico-cristã. Então, em Jesus, nós temos o exemplo de uma moralidade necessária para que a gente, então, hoje, olhe para os problemas que enfrentamos, mas busquemos uma nova forma de encarar. Buscando não mais apenas aquilo que é da matéria, mas aquilo que é ligado para a nossa existência da nossa existência espiritual. Precisamos pensar na nossa moralidade. O que eu ainda faço que eu sei que é errado? Será que eu já estou vivendo num mundo em que o perdão faz parte da minha vida a todo instante? Será que a compaixão, o olhar para o outro, já é em mim tão forte que eu percebo que eu sou uma pessoa diferente? Será que quando eu recebo o papel que nós recebemos, por exemplo, da Casa Espírita, quando a gente aqui chegou, nos convidando a fazer a doação material para as cestas de final de ano, será que eu já percebo a necessidade de pensar nisso a todos os instantes da minha vida? Será que eu já consigo olhar para aqueles irmãos que passam por dores com o mesmo carinho que Jesus olhava para nós e para todas as outras pessoas? É essa moralidade do Cristo que precisamos trazer para as nossas vidas. E é disso que a lição ali no Evangelho está nos convidando. Porque falar de tudo aquilo que a gente reconhece como necessário só vai ter valor para nós se nós trouxermos isso tudo para a nossa vida e falar verdadeiramente. A partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. A partir de agora eu quero viver esse novo mundo. Porque são essas as escolhas que nós precisamos fazer. Nos aproximar do Cristo na medida que a gente reconhece que nós temos a força e a necessidade de buscar um trabalho diferenciado para nós e para os nossos irmãos. Se a gente busca lá no Evangelho, a história disso tudo, a gente vai reconhecer que Moisés cumpriu aquele papel de abrir os caminhos para a gente compreender quem era Deus. Jesus, continuando a sua obra, trouxe o amor de Deus para as nossas vidas. O Espiritismo veio concluir à medida que a gente consegue compreender a partir das explicações espíritas os motivos reais de tudo aquilo que a gente passa, de todas as situações necessárias para nós. E a gente resume isso, meus irmãos, quando a gente então pensa que são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se. A moralidade é aquilo que estamos aqui hoje necessitando mudar em nós mesmos. A evolução material, todo o aprendizado intelectual, isso tudo faz parte da nossa vida. Mas o essencial, para nós que estamos aqui, talvez na primeira encarnação ou reencarnação, reconhecendo a verdade que o Espiritismo nos esclarece, carecemos, mais do que nunca talvez, buscar a nossa melhoria moral, abandonar os nossos vícios, deixar de lado tudo aquilo que a gente sabe que é errado. Não o que o outro tem que fazer, mas o que nós precisamos fazer, em nós, individualmente. O que eu sei que eu preciso mudar? E eu tenho que trilhar o caminho de melhorar isso. O que eu ainda não faço do exemplo do Cristo e que eu preciso fazer hoje ou que eu posso lutar? Tudo de uma vez é impossível para nós. Por isso vem a bondade divina e nos dá, nas sucessivas existências, oportunidades diferentes, para que a gente possa experimentar com pessoas diferentes todos os nossos compromissos e, como comprimidos pequenos, buscar as nossas melhorias. Isso tudo vai acontecer quando a gente começa a desenvolver a nossa moralidade. Fecha os nossos ouvidos àquilo que está errado, fechamos a nossa boca para as palavras que sabemos não serem necessárias, fechar as nossas ações ruins e transformar em nosso dia a dia, transformar em nós, ao longo dos nossos dias, tudo aquilo que eu puder fazer para o bem comum. Na figura do perdão, da compreensão, da aceitação, do silêncio, do não revidar,
do não continuar com o pensamento errado que porventura outro chegue até nós. Então são essas as transformações que o Cristo nos exemplificou e que nós precisamos colocar na nossa vida, nos nossos corações. Que não só a nossa mente compreenda toda essa necessidade, mas que principalmente nós colocamos isso em prática na nossa existência. E lá na mensagem também, há uma passagem que parece que está falando para nós hoje. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao ser humano, ao homem, ver a verdade através das trevas. Aqui na mensagem, o Espírito Protetor nos fala sobre as grandes transformações que na existência humana vieram ocorrendo. Em determinado momento, Deus então permitiu que a caridade inesgotável chegasse até nós e a gente então vislumbrasse a verdade. Isso aconteceu, por exemplo, quando Cristo veio até o mundo. A figura do Cristo é essa inesgotável bondade divina exemplificada e vivenciada no nosso plano material. Mas, infelizmente, dada a nossa imperfeição, as nossas dificuldades, talvez, de naquele momento a figura do Cristo como esse grande exemplo, depois de visto esse clarão, do vivo clarão que nós sentimos, as trevas ainda se fecharam de novo sobre o mundo. Então a gente percebeu que mesmo depois da figura do Cristo, vivendo materialmente entre nós, exemplificando, muitas coisas ruins ainda aconteceram. Isso aqui, a mensagem está falando das transformações, das grandiosas transformações que foram acontecendo ao longo da evolução humana. Mas nós podemos pensar isso na nossa vida. Quantas verdades, quantas lições positivas a gente já não viu ao longo desta existência nossa? Quantas palavras de amor, quantas palavras verdadeiras que falaram fundo em nossos corações e que nós tomamos a decisão, eu preciso mudar. E a gente reconhece no Cristo essa luz que clareia as nossas mentes, que nos dá um destino, mostra um caminho de crescimento, e de repente a gente cai novamente em queda. São essas as trevas. Até certo ponto isso faz parte do nosso estado de evolução, do nosso estágio de evolução. Nós é que vamos escolher até que ponto isso vai ser uma verdade, até que ponto eu vou me fechar nas trevas. E isso a gente reconhece no mundo, né? Essa constante luta entre a verdade e essas trevas, o obscuro. Talvez em alguns momentos a gente vai encontrar coisas acontecendo que a gente olha, pensa, e a gente pensa, nossa, mas parece que isso não podia acontecer no mundo. Nossa, mas parece que o mundo que estava caminhando para uma bondade, para situações melhores, de repente a gente leva aquele choque. E às vezes a gente até culpa, né? A gente gosta de achar culpado, a gente vai falar assim, mas é a ciência, a evolução humana é que está fazendo isso tudo acontecer. Outrora, a gente vai perceber, nossa, nós estamos conquistando tanta coisa material, a ciência está nos possibilitando tanta coisa, parece que a gente trabalha e ganha até mais, e a gente começa a perceber que esse material, muitas vezes, acaba se revertendo em proveito dos maus espíritos que desejam o nosso mal. Não porque a ciência ou porque o bem material é ruim, mas porque nós ainda estamos carecendo de compreender como que a gente deve viver com tudo isso que a vida nos entrega, de material, de oportunidades de aprendizado, de crescimento. E é claro que a gente vai lembrar que o Espiritismo tem na seu tríplice aspecto toda essa visão, né, que a gente pode buscar depois para compreender o Espiritismo como religião, que sublima a nossa existência, a ciência e a filosofia, aquele estudo e aquele esclarecimento que vão dar sustentação para que a gente compreenda o que é, na verdade, esta evolução que estamos vivendo. Portanto, meus irmãos, nós temos que lembrar que a lei dos mundos é uma lei só, é a lei do progresso. Nós estamos nesta lei de progresso, nós estamos progredindo. Só que nós precisamos compreender que essa evolução, esse progresso mundial, ele passa, claro, pelo material. O nosso corpo já mudou desde as primeiras existências nossas, o nosso corpo humano, né? Quantas transformações materiais o planeta já aconteceu e todo o globo, todo o orbe, todo o mundo, na verdade, passa. As transformações materiais são as mais fáceis de a gente perceber. O que não podemos é deixar de lado que essas transformações não podem ficar só na matéria. Precisamos nos transformar. Precisamos buscar essa transformação, essa evolução, essa revolução que é moral.
Tudo que existe no mundo tem uma função de material. O carro que temos, o lar onde habitamos, a roupa que vestimos, o alimento que necessitamos, o remédio que está a nosso serviço, todos os tratamentos e todas as curas estão aí para nos servir. Mas ela não pode, isso tudo não pode ficar apenas no plano material. Por isso, nós vamos encontrar lá no próprio Evangelho que a revolução ou a evolução que se prepara é muito mais moral do que puramente material. Meus irmãos, a gente consegue dimensionar o tudo de material, que tem a importância de tudo que é material na nossa vida. E a gente sabe dosar, né? Até que ponto eu tenho que me preocupar. Só que a gente não pode só se preocupar com isso. A gente não pode, por exemplo, se afastar da casa espírita e achar que não, porque agora eu tenho que cuidar da minha saúde apenas, que eu tenho que cuidar apenas do meu material, da minha casa, da minha família. Passamos 2 anos e mais do que isso, por exemplo, com um problema vivenciado pela situação dessa pandemia, e parece que nós, e eu estou falando inclusive de mim, parece que a gente se afastou da religião. Parece que a gente achou tão bom ficar lá parado, que a gente não está conseguindo voltar para tudo aquilo que a gente fazia. Parece que nós sentimos hoje um apego a esse plano material e estamos nos esquecendo que a transformação ela é muito mais moral, necessária, né? A transformação necessária nossa é muito mais moral. Nós precisamos refletir. Qual que é a importância de Jesus na minha vida? Qual que é a importância dos estudos dentro da casa espírita, por exemplo, nas nossas vidas? Qual que é a importância da nossa dedicação ao próximo nas nossas vidas? Ninguém precisa apontar isso para a gente, mas nós precisamos refletir. Até que ponto eu já consigo retornar aquilo que eu fazia de bom antes dessa situação da pandemia? É claro que temos que nos cuidar. É claro que o mundo se transformou, né? Desde quando chegou aquela doença. Mas e aí? O que aprendemos? E aí, o que estamos fazendo para essa revolução moral? Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. E nessa fala que está lá no Evangelho, né? Tudo é fácil porque tudo vai trazer para nós aquilo que necessitamos. Mas precisamos de 2 coisas. Precisamos crer e precisamos amar. Para as nossas vidas, para que a gente possa nos transformar, passar por essa revolução moral, para além da material, precisamos crer. Crer para nós espíritas é reconhecer a fé raciocinada que o Espiritismo nos dá. Então eu vou ter que reconhecer o porquê da minha vida. O que está acontecendo? Claro que eu tenho que ter fé em Deus. Claro que eu reconheço em Jesus esse irmão maior que nos dá todos os exemplos necessários. Mas o Espiritismo nos mostra isso de uma forma raciocinada. A gente sabe por quê. A gente pode buscar na literatura as explicações. Não é porque alguém diz, não é porque o palestrante que vem aqui fala, mas porque a gente consegue ler e entender. Porque a gente reconhece que precisamos realmente nos ocuparmos das dificuldades naturais da vida, porque isso é a vida. A gente não corre dos nossos problemas durante todo o tempo. A gente joga para lá, talvez, mas a gente sabe que ele vai voltar para o nosso caminho. Isso é fé raciocinada que o Espiritismo nos oferece. E é claro que a gente precisa dessa outra parcela, do amar, do amor. Um amar ou um amor que é para nós resumido na prática da caridade. Nós só conseguiremos amar quando a gente traz a prática da caridade para as nossas existências. Estamos falando da caridade material, da caridade que assiste aquele que passa fome. Claro que estamos. Daquele que passa frio, daquele que passa falta de alguma coisa, estamos falando sim. Mas também estamos falando da caridade, dos outros tipos de caridade que, por exemplo, nos mostra que nós precisamos perdoar o outro. Precisamos entender que o outro pensa diferente de nós. Precisamos reconhecer que não somos os donos da verdade e que, portanto, o outro pode pensar diferente de mim. Naturalmente. Nós não precisamos achar que a verdade, que toda a verdade se resume naquilo que a gente pensa. Porque não é. Quantas mudanças já vimos no mundo? Portanto, tudo é fácil sim se a gente crê na necessidade dessa transformação e se a gente coloca tudo isso que a gente aprende na fé raciocinada na prática. Se a gente leva para a nossa vida. Se a gente chega no nosso trabalho, por exemplo, e a gente não briga com um colega que é difícil de convivência. A gente não bate boca, a gente não responde. Se o outro vem falar, a gente se fecha em oração e deixa ele falar. A gente sai.
A gente sabe fazer isso. A gente sabe, por exemplo, reconhecer que ele tem a razão dele, que não é a minha, mas que se aquilo está se transformando em um problema maior, eu tenho que recolher as minhas armas, porque se eu for crescer em cima da discussão, eu vou agravar aquele problema desnecessário. Isso é uma forma de reconhecer a caridade nas nossas vidas. Todos os novos tempos não podem surgir sem dificuldades, sem renúncias e sem dor. Isso é Miramês nos chamando a atenção. Nós não estamos num mundo de felicidade. Portanto, as dificuldades fazem parte. Não que a gente não possa lutar para superar as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas. É claro que estamos aqui para superá-las. Mas a gente achar que a gente pode afastar, correr de todas, a gente não dá conta. A gente não corre. E o Espiritismo nos mostra o contrário. Se está à nossa frente, se a cruz, se aquela figura da cruz, né, se apresenta até nós como sendo a dificuldade a ser superada, duas certezas a gente vai ter, tem que ter. Primeiro, Deus é quem nos colocou a oportunidade de resolver esse problema, essa dificuldade. Então, se vem do Pai, não adianta a gente correr, porque é o certo para nós. E se Ele coloca à nossa frente, outra verdade também nós sabemos. Temos a força necessária para que a gente possa superá-la. Ah, mas é que é muito difícil. É difícil mesmo, dificuldade existe, mas ela é superável, porque Deus não vai nos oferecer uma dor, uma dificuldade, um problema que esteja além das nossas forças. Se está à nossa frente, de alguma forma, a gente vai dar conta de superar. De alguma forma, a gente vai dar conta de vencer sobre isso. É essa nova postura que a gente reconhece dentro dessa perspectiva de estarmos vivendo uma nova era. Se Kardec colocava isso, por exemplo, lá no século XIX, 1800 e tanto, que ele codificou o Espiritismo, isso vale para nós hoje ainda. Essa verdade, nós é que precisamos reconhecer uma nova postura. E aí Emmanuel nos coloca que o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Apesar de todas as nossas dores, nós vamos sair desses problemas de uma forma melhor. Nós vamos surgir dessas catástrofes ou emergir de uma forma diferente se nós estivermos vivenciando tudo que estamos ligados ao amor, ao bem, reconhecendo em Jesus esse grande exemplo, reconhecendo que o nosso Pai está assim, nos oferecendo aquilo que nos é necessário. E para a gente caminhar para o fim, se o homem deseja que o mestre volte para o seu caminho, ou se o ser humano, né, deseja que o mestre volte para o seu caminho, se desejosos que estamos que Jesus faça parte do nosso caminho, que leve, portanto, à prática os conceitos da doutrina espírita, isso é Miramês chamando, né? Então, o que nós podemos fazer na nossa vida, que o Espiritismo nos mostra e que a gente sabe ser importantes, para que Jesus esteja conosco na nossa existência? Primeira, fui muito rápido, passando a viver uma vida universal. Uma vida universal para nós é essa vida imortal que temos. Não é nesta existência material de 100 anos, talvez, que a gente reconhece como um desejo, né? Para nós, materialmente falando, uma existência de 100 anos, não é a nossa vida. Esta atual existência não é a nossa vida. A nossa vida verdadeira é no plano espiritual, uma existência eterna. E que, portanto, não adianta eu me preocupar apenas com o que eu estou vivendo agora. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou viver da agora para frente. Se, por exemplo, essa moralidade que falamos já faz parte do meu coração, das minhas ações, essa vida universal minha vai ser diferente daqui para lá. Sem a perseguição àqueles que não tolera, às vezes por sua própria culpa. Sem perseguição àqueles que não toleramos. Olha que lição. Não adianta a gente criar atrito ou entrar num atrito com aquela pessoa que talvez a gente ainda não tenha capacidade de amar como Jesus nos ama. Culpa de um ou de outro, o problema é que se nós estamos nessa situação, talvez a gente também não está vivendo da forma que podíamos para superar essa culpa. Que tenhamos a doutrina espírita acima das mazelas humanas. Reconheçamos na doutrina espírita esse modelo de vida, muitas vezes, ou de compreensão sobre a vida, para que a gente possa enfrentar os problemas humanos, as mazelas humanas. O Espiritismo nos dá o esclarecimento necessário. A gente tem que buscar, muitas vezes. E que a gente também possa olhar a posição que nós ocupamos por misericórdia. Olhar para nós mesmos e para as nossas vidas.
com um olhar misericordioso, sim, aproveitando todos esses momentos para a luz do amor, fazendo o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Nessa fala, a gente poderia estar aqui, ficar aqui falando horas de como que a gente pode, no nosso dia a dia, fazer o bem sem se preocupar com o outro, sem se preocupar com o que o outro pensa, o que o outro faz, se ele vai pegar aquela esmola que eu estou dando, se ele vai comer aquele alimento que eu estou dando ou não, se ele vai jogar fora, porque eu preciso fazer o bem. O que o outro vai fazer com aquilo que eu estou dando a ele, problema só dele. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou me ocupando em promover um mundo melhor. Se vai dar certo ou não no outro, vamos esperar. A semente foi plantada. É fazer o bem a todos os instantes. A maior guerra que terão de enfrentar será a guerra consigo mesmos, né? E a luta nossa é essa. A nossa maior guerra é a guerra conosco. O que eu estou fazendo em mim para que eu seja melhor do que eu fui ontem? O que eu estou promovendo de mudanças? E aí vem os exemplos do Miramês. A de mudar a dor em amor, a dúvida em fé, a revolta em conhecimento, a vingança em perdão, a violência em mansuetude, a preguiça em trabalho honesto, as lutas fratricidas em paz, a discórdia em concórdia, a usura em desprendimento, o egoísmo em caridade. E para Miramês, tudo isso com alegria espiritual. Meus irmãos, que Jesus esteja conosco.